Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre o Hamas e a causa palestina. Aqui comigo está a professora Roshni Singh, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Olá, Roshni, seja bem-vinda ao Religare, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Flávio, prazer ficar aqui com você. Muito obrigado por ter acolhido nosso convite. Bem, você já nos segue através do nosso canal no YouTube ou dos nossos podcasts dos desenvolvedores? Procure para o Religare Conhecimento e Religião, revise os programas, acompanhe de onde você quiser e também compartilhe o Religare com as pessoas que você considera que podem gostar e acompanhar também o nosso programa. Roshni, para falar sobre esse tema do Hamas e da causa palestina, nós temos que voltar no tempo, pelo menos uns 70 anos, um pouco mais de 70 anos, que foi a data de constituição do Estado de Israel e quando começa essa ocupação ali na Palestina. O que você pode nos dizer sobre este processo? É difícil. É um processo difícil, é um assunto difícil, complicado. Eu não concordo com você. Eu acho que nós precisamos voltar ainda mais do que a criação do país de Israel, ocupação das territórios palestinas. Então, o problema, na verdade, começou com a criação da conceito de zionista. O movimento zionista que queria, em essa época, quase no começo do século passado, um país, um território seguro para judeus do mundo, em um lugar que depois de um pouco tempo todo mundo decidiu, o movimento decidiu vai ficar em este lugar que eventualmente ficou criada do Estado Israel. Então, eu acho que o conflito começa com este momento, quando o movimento zionista não aceita que existe já uma população lá, palestina, que em essa época a maioridade, mesmo do que hoje, eles foram muçulmanos, mas também existe outros judeus lá, pessoas que foram cristãos. Então, sempre tinha essa combinação, essa mistura de religiões dentro nessa território. Então, com isso começou a briga. Mas, na verdade, isso já começou desde começo do século passado, mas o grande problema começou na década de 40, porque aqui o controle da Grã-Bretanha sobre que vai ficar, que estava nessa época a território palestina terminou. E em essa época também não foi um concordo pela comunidade internacional, ONU e outros, sobre que vai ficar a divisão entre a comunidade judeu e árabes e palestinos dentro nessa território. Então, já em essa década, nós começamos a ver como Grã-Bretanha já perde controle sobre o conflito que já existiu lá. Agora, em 48, a disputa entre os árabes e judeus resultou em uma guerra por meio de qual Israel declarou independência, afirmou controle de mais território do que inicialmente foi proposto pelas ONU e outros. E essa época também é interessante falar que a independência de Israel
o mesmo evento chama Nakba para a Palestina. É o catástrofe, porque criou uma situação muito difícil com refugiados. Mais de 700.000 palestinos foram refugiados nessa época. Então, isso foi, na verdade, o segundo estágio, a segunda fase que do o conflito, a aparência que já tem hoje. Mas Sim. a segunda fase também foi com 67, quando Israel, na Guerra dos 6 Dias, ocupou Jerusalém Oriental, incluindo Sheikh Jarrah, o bairro de Sheikh Jarrah, que nós vamos falar sobre hoje também. E também, nessa época, ocupou os territórios de Gaza e Cisjordânia, que hoje é a situação que Israel já tem controle sobre essas duas partes, que em uma época estava indicada para o Estado palestino. Entendo. Quais são os principais movimentos de resistência a essa ocupação pelo Estado de Israel? Nós tínhamos ondas de resistência. Então, já antes de 48, a formação de Israel, nós já tínhamos uma resistência forte dentro da Palestina contra a Bretanha e contra judeus, porque nessa época não estava Israel. É um sentimento que território próprio estava o direito dos palestinos, as pessoas que já foram lá, e as pessoas de Bretanha, os judeus foram estrangeiros, foram outros que estavam entrando sem direito lá. Então, já tinha em 36, 38, uma resistência muito forte que tinha uma resposta muito forte da Grã-Bretanha contra essa resistência. E eles quase matou todo mundo na resistência. Depois disso, 48 foi uma grande tragédia para a Palestina. E precisava muito tempo para os palestinos para organizar de novo uma resistência. E quando eles começaram de novo, começaram com campos de refugiados, que foram, nessa época, a maior parte do lado da Jordânia e ao sul de Líbano também. Um pouco em Egito, mas a maior parte, por causa de Cisjordânia, foram concentradas em Jordânia. E essas pessoas, esses resistentes que nós falamos, foram Fedaim. Ele do lado direito, do lado esquerdo, a maior parte não estava resistência religiosa nessa época, pessoas que não tinham muito treinamento, e essa época também com apoio de Egito, o presidente de Egito, Nasser, foi criada a PLO, eu acho que em português é OLP, Organização Liberação da Palestina. Exato. Então, que todo mundo já conhece, Arafat, que estava o líder muito, muito carismático, muito importante. Isso continuaram desde a década de 70. Se qualquer pessoa conhece um pouco o conflito da década de 70, também ficou muito importante
por causa de terrorismo, que começou os grupos palestinos. A maior parte que em essa época estava ligada com OLP e outros mais esquerdo começaram esses ataques. Nós conhecemos, por exemplo, ataque em Munique, que durante o Olímpico, lá outro instantes também, hijackings, muitos ataques sobre aviões. Então, isso foi uma época. Mas a resistência religiosa começaram com o primeiro intifada. A primeira intifada foi 87, 88. E em essa época que Hamas apareceu no conflito, Hamas já tinha um raiz dentro no país, dentro no território palestino, porque em essa época já tinha o Irmandade Muçulmana, que é o raiz do Hamas. Hoje no Religare nós estamos falando sobre o Hamas e a causa palestina. Eu converso com a professora Roshni Singh, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.